Somos acadêmicos de enfermagem do 5º período do módulo E. Agora nós iremos dar início à apresentação. Então, o trabalho, é referente à disciplina da saúde da mulher 1. O tema que nós iremos abordar serão os métodos contraceptivos definitivos. Os componentes do nosso grupo são Gabriela Souza, que sou eu, João Vitor Pereira, Joemara Moreira e Maria Aparecida Flauzino e Mayra Costa. Então, será abordado 2 métodos contraceptivos definitivos, que será a laqueadura, onde eu irei estar falando, e minha amiga Maria estará falando sobre a vasectomia. Laqueadura. Bom, antes de eu iniciar a falar sobre o conceito de laqueadura, eu vou falar sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino interno. A anatomia do sistema reprodutor feminino interno, ele é composto pela vagina, o colo do útero, a cavidade uterina, que é o útero, o fundo do útero, as 2 tubas uterinas, do lado direito e do lado esquerdo, o infundíbulo e as fímbrias, os 2 ovários direito e esquerdo e o ligamento amplo do útero. Todos esses órgãos do sistema reprodutor feminino interno, eles irão trabalhar em conjunto para que um novo ser seja gerado. A cirurgia, ela consiste em uma operação onde as tubas do ovário são fechadas para impedir que o óvulo desça e o espermatozoide suba, impedindo o encontro dos 2 e que gere uma gravidez. Nessa imagem aqui, nós podemos perceber, o processo da fecundação. A fecundação nada mais é do que o encontro do espermatozoide, que o espermatozoide vai subir, vai entrar pela vagina e vai subir, vai ao encontro do óvulo, lá nas tubas uterinas, certo? E esse é onde vai ocorrer o processo do zigoto, E esse zigoto, ele vai passar por várias transformações, vários estágios de mórulas, e aí ele vai ser transportado pela tuba uterina até lá na paredezinha interna do útero, que é o endométrio, onde ele vai ser implantado, que vai ser o processo de nidação. E esse feto, ele vai estar sendo gerado, vai estar sendo desenvolvido, Bom, aí quando a mulher, ela decide não ter mais filhos, o médico, ele faz a incisão, que é o corte, bloqueando a passagem do espermatozoide, tanto do espermatozoide como do óvulo, impedindo assim a gravidez. Por quê? Porque tanto esse lado vai estar obstruído como o outro, Tipos de laqueadura. Há diversos tipos de laqueadura. Todas seguem o princípio básico, que é impedir a passagem do ovócito do espermatozoide pelas trompas de Falópio. Nós temos aqui ao lado 4 tipos de laqueadura. O anéis de plástico, onde vai ser amarrado esse anel na tuba uterina, impedindo tanto a passagem do espermatozoide como do ovócito. E aqui nós vamos ter a incisão e a cauterização, como foi mostrado no slide anterior, onde será bloqueado também essa passagem. E vamos ter a cauterização,
o fio de sutura, né? Que vai ser a incisão com a amarração nas pontinhas aqui do lado e do outro, né? Obstruindo também essa passagem aqui, né? Para que não ocorra a fecundação. E por último, nós teremos aqui o grampo, onde será grampeado as trompas de falópio, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Todos esses 4 métodos que eu citei vai ser utilizado nas 2 trompas de falópio. Aqui, ó, e no outro, certo? Essa cirurgia, ela é simples, mas apesar de ser simples, ela ainda implica na abertura da cavidade abdominal para ter acesso às trompas diretamente ou por laparoscopia. Vantagens, né? As vantagens da laqueadura é que ela é bastante eficaz, é um procedimento de efeito prolongado, ou seja, permanentes, né? Sem efeitos colaterais a longo prazo, né? Ou seja, dura para sempre, né? Não interfere no sexo e na libido, ou seja, não interfere no ato sexual, né? Ambos do parceiro, e nem na produção de hormônios pelo ovário. E é ideal para as mulheres que possuem risco à sua saúde no caso de uma possível gravidez, né? Aquelas mulheres que, sim, elas podem engravidar, mas podem estar colocando a sua saúde em risco. Então, é ideal para elas, né? É livre de hormônios, diminui o risco de câncer do ovário, protege contra infecções pélvicas. Bom, agora irei falar sobre a desvantagem. Primeiro tópico, arrependimento. Por que a mulher que faz a laqueadura, ela quer voltar atrás? Ela se arrepende, né? Então, são vários fatores, né? São N fatores. Às vezes ela faz a laqueadura muito nova, ou no momento que ela fez, aquela condição financeira não estava favorável, ela melhorou de condição financeira, ou ela era casada e mudou de parceiro e agora quer ter um filho com esse novo parceiro, né? E aí vamos agora para o tópico 2. Outra desvantagem também que pode causar dor na região pélvica, sangramento, alteração no fluxo menstrual, infecção ou outras complicações pós-cirúrgicas. Pode haver falhas em que as trompas de falópio voltam a abrir ou o bloqueio é incompleto, né? Então, existe uma chance da mulher engravidar quando ela faz a laqueadura? Sim, existe. Só que o risco é mínimo das trompas conseguirem se recanalizar e voltar a passar o espermatozoide ali novamente, né? A chance de recanalizar espontaneamente, né, a tuba uterina, né, é em torno de 0,5%. Outro tópico, né, também há uma pequena chance de engravidar e quando a gestação ocorre, há uma grande probabilidade de que seja uma gravidez ectópica, né? O que seria uma gravidez ectópica? É a implantação de um óvulo fertilizado em um local anormal, né? Que o local normal seria no útero. E ele vai ser... esse óvulo ele vai ser implantado ou na tuba uterina ou na cavidade abdominal, onde o feto ele não vai conseguir, né, se desenvolver, e fazendo com que a mulher ela precise fazer uma cirurgia urgente antes antes de ocorrer uma ruptura naquele local, né? E fazendo com que ela tenha uma hemorragia, certo? Então, é de difícil reversão, né? Sim, é possível reverter, só que
São N processos para conseguir, tanto pelo SUS, né, como para reverter esse processo da laqueadura na tuba-uterina. Então, a mulher tem que pensar bem antes, né, de fazer a laqueadura. E não protege contra infecções, né, doenças transmissíveis, como a AIDS, a gonorreia, a sífilis e entre outras. Então, a mulher, não, fulano, eu fiz a laqueadura. Agora não preciso mais, né, tomar pílulas, né, para prevenir, para não ter filhos, mas precisa se prevenir com outros métodos contraceptivos para não pegar doenças transmissíveis, né, que podem sim estar levando a pessoa, né, a vários problemas e até mesmo ao óbito. A laqueadura deve ser a última opção para a mulher, né, para métodos contraceptivos, porque existe N outros, né, como o DIU, hormônios via oral, subcutâneo, tem adesivo, entre outros, né, que são mais favoráveis para a mulher e que ela não venha estar se arrependendo, né, desse procedimento, né, porque quando é só o cortezinho, né, a incisão da tuba-uterina e não tira a tuba-uterina, né, completamente, há uma possibilidade que essa paciente ela consiga, né, engravidar, né, mas quando ocorre a retirada completamente da tuba-uterina, né, é mais difícil, né? Nem adianta fazer esse procedimento, porque ela não vai conseguir engravidar. A tuba-uterina tem que ter no mínimo 4 centímetros de comprimento, né? Para poder estar fazendo essa recanalização da tuba-uterina. Então, a mulher também tem que ter menor do que 35 anos, porque maior do que 35 anos já é recomendada a fertilização, né, para ela, né, porque a mulher ela tem uma menor possibilidade, né, quando está mais numa idade, nas casas dos 30 e poucos anos, de engravidar, né, vai depender da técnica utilizada, daquela laqueadura, então ela deve saber qual foi a técnica utilizada, né. E se estão saudáveis, né, aquela tuba-uterina, se não tem alguma doença, né? Se ela não está dilatada. Então, são N fatores, né? E além, faz sim, né, pelo SUS, tanto a cirurgia da laqueadura como da reversão da laqueadura, né? Só que é um procedimento que tem várias e várias etapas. Bom, agora eu irei falar sobre o SUS, que é a lei, né, do número 9.263, de 12 de janeiro de 1996. É uma lei, né, que é conhecida como o planejamento familiar, né? E onde ela vai abordar esse procedimento sobre a laqueadura, né? Que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações abordadas, né, logo abaixo. Em homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos. Ou seja, a mulher, né, para ela ter a laqueadura, ela precisa ter 18 anos, mas com 2 filhos.
E se ela nunca teve 2 filhos, ela precisa ter mais de 25 anos de idade para poder fazer esse procedimento, mesmo que ela não tenha filhos. E o prazo mínimo é obrigatório por lei, né? É de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Por quê? Porque é um procedimento, né, onde a mulher ela vai refletir, né, se é aquilo mesmo que ela quer, né? É um tempo previsto para reflexão, né? Então, como que ocorre pelo SUS, né? Todo esse processo. A mulher, ela tem que ir na UBS, né? Para solicitar o procedimento, né? Após diversas sessões, né, de planejamento familiar, a mulher ela terá uma reunião com a equipe multidisciplinar. E após essa reunião, ela é obrigada a aguardar 60 dias, né, que é o tempo previsto, né, como eu já falei, por lei, para ela refletir se é aquilo mesmo que ela quer, porque é uma cirurgia de difícil reversão, né, para quem futuramente deseja engravidar novamente, né? Então é bastante sério. E depois desse período, né, que a mulher lá já passou por todo esse processo, né, ela precisa, além de manifestar a vontade, ela precisa de um documento oficial registrado pelo cartório para poder marcar essa cirurgia, né? E se caso a mulher ela for casada, né, ela precisa, ou o homem, ambos as partes, um precisa do consentimento do outro, né, para estar fazendo esse procedimento, né? Então, tem que também apresentar um documento onde ambos concordam, né, com esse procedimento. Então, é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. E a lei também aborda que é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores, né? Só se no caso for de urgência, né? Que a mulher vai estar fazendo, né? Essa laqueadura durante, né, a cesariana. E o risco à vida à saúde da mulher é o futuro concepto testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos, né? No caso, né, quando põe em risco tanto a saúde da mulher como do bebê, né? E tem que ter 2 testemunhas, outro documento, né, em relatório escrito e assinado pelos médicos, né? Porque se caso acontecer alguma coisa para dizer que a mulher não foi eu tava ali, né? Foi no momento que eu não estava me sentindo bem, estava desorientada, né? Então, o médico profissional ele vai ter um respaldo, né? Um documento. Então, como solicitar, né, esse procedimento, essa cirurgia, microcirurgia, né, a laqueadura no SUS, né? A mulher ela vai dar a entrada pela UBS, né?
né, pelo posto de saúde, onde ela vai ter diversas sessões de planejamento familiar e vai ter por último, uma reunião com a equipe multidisciplinar, né? Que, como já foi abordado aqui, a mulher ela vai ter que refletir durante 60 dias, né? Para refletir se é isso mesmo que ela quer. Aí depois, após esse período, a mulher deve manifestar a sua vontade com um documento oficial, provando que ela pode, né? Marcar a cirurgia. E se for casada, né, como foi dito, né, a mulher também tem que ter um documento, tanto expresso pelo cônjuge, que ambos concordaram, né, para que ocorra esse processo. Então, não é um processo fácil, né? A gente falando superficialmente, parece fácil, mas não é. Bom, eu sou a aluna Maria Aparecida, do módulo E, e irei apresentar agora sobre a vasectomia, que é um dos métodos definitivos. Irei iniciar a apresentação do slide. Bom, a vasectomia define-se por um tratamento cirúrgico em que ocorre a interrupção de ambos os canais deferentes para impedir a passagem dos espermatozoides dos testículos para a uretra durante a ejaculação, a fim de evitar a fertilização do óvulo. Com anestesia local, efetua-se uma incisão ou pequena punção na região escrotal, para expor os canais deferentes que são cortados e amarrados, cauterizados ou fechados com grampos. É uma cirurgia simples que pode ser realizada em âmbito laboratorial, com anestesia local, e o homem não precisa ficar internado. Como podemos ver nessa imagem do sistema reprodutor masculino, ocorre um corte no ducto deferente. Esse corte impede a passagem dos espermatozoides que ficam armazenados no testículo para a uretra, ou seja, o líquido que sai na ejaculação após a vasectomia não contém espermatozoides. O que ele contém é o líquido seminal e a secreção prostática. Há também algumas considerações que podemos fazer em relação à vasectomia. Por exemplo, ela não é imediatamente eficaz. Isso porque, após a cirurgia, nas primeiras ejaculações, ainda pode haver espermatozoides, ocorrendo ainda o risco de gravidez. Assim, é preciso que, após a cirurgia, seja feito um exame chamado espermograma, para saber se ainda há presença de espermatozoide na ejaculação. Assim que esse espermograma der negativo, é porque não há presença nenhuma mais de espermatozoide. A cirurgia não tem nenhum efeito relacionado à ereção, ejaculação ou à saúde em geral, à produção de hormônios, assim como também não confere proteção contra as ISTs. Mesmo não contendo mais espermatozoides, a quantidade de líquido ejaculado não tem grande diferença da quantidade que era ejaculada antes. Isso porque a grande maioria desse líquido é produzido na próstata e na vesícula seminal, que não são afetadas pela vasectomia. Como não há mais saída para esses espermatozoides, eles ficam no testículo e são reabsorvidos pelo corpo. No que confere ao SUS, na Lei 9.263/96, mostra que só é permitido a cirurgia se o homem tiver mais de 25 anos ou ao menos 2 filhos vivos. Ele deve procurar uma unidade básica de saúde para que seja realizado um levantamento geral da saúde. Após esse processo, o médico encaminhará um especialista, que dará todas as informações e orientações necessárias para o procedimento. Mas antes da cirurgia, os pacientes do SUS serão submetidos a um questionário detalhado e um tempo de espera de 60 dias para refletirem sobre o tema. Só depois desse prazo, se o homem continuar convicto, a cirurgia é agendada. Se o candidato for casado, é necessário o consentimento da esposa. Há também o trâmite burocrático. O tempo de espera depende de cada cidade, que pode variar de 2 meses a até 2 anos. Algumas cidades organizam mutirões para zerar a fila.
Essas são as regras impostas pelo SUS. Por que há esse tempo de espera? Porque essas cirurgias são de difícil reversão, por isso elas são chamadas de métodos contraceptivos definitivos. Por isso há esse tempo de espera para que a pessoa veja se está realmente convicta de que quer que seja feita essa cirurgia. Há também algumas considerações que podemos fazer em relação à vasectomia. Por exemplo, ela não é imediatamente eficaz. Isso porque, após a cirurgia, nas primeiras ejaculações, ainda pode haver espermatozoides, ocorrendo ainda o risco de gravidez. As desvantagens da vasectomia é que é um procedimento considerado definitivo de difícil reversão. Existe sim uma cirurgia de reversão, só que é uma cirurgia complicada e raramente dá certo. Outra desvantagem é que o procedimento pode causar dor, sangramento, infecções ou outras complicações pós-cirúrgicas. A cirurgia de reversão da vasectomia é chamada de vasovasostomia, ou reversão da esterilização. Nela, utiliza-se técnicas microcirúrgicas para reverter a vasectomia e restaurar a permeabilidade do canal deferente. Muitos homens apresentam espermatozoides no seu ejaculado depois dessa reversão e podem engravidar a parceira, ou seja, ela é possível. O sucesso desse procedimento depende do método de vasectomia empregado e do intervalo de tempo decorrido desde a vasectomia. É uma cirurgia delicada, demorada e cara. Não é permanente, com ocorrência de oclusão do canal deferente dentro de 2 anos ou mais após a vasovastomia. A contagem de espermatozoides é menor do que em níveis observados antes da vasectomia. Mesmo a vasectomia sendo considerada um processo cirúrgico simples, assim como a laqueadura, é muito importante que pense-se muito bem antes de fazê-lo, pois a cirurgia de reversão é bastante complicada. Atualmente, no âmbito privado, a vasectomia custa de R$ 1.500 a R$ 3.000. Desde 2008, os planos de saúde têm a obrigatoriedade de cobrir a realização da vasectomia. Bom, esses são os métodos contraceptivos definitivos apresentados e eu agradeço a atenção.